Aleluia. O Senhor está aqui. Amém. Esse lugar é lugar de paz, é lugar de bênção, e onde a presença de Deus está, o inimigo não tem poder. Onde há luz, as trevas dissipam. E eu creio, nós estamos nesse ambiente, um ambiente onde a presença de Deus está. E esse lugar é lugar, e é igreja porque você veio aqui. Só é igreja quando nós nos juntamos. Só é igreja quando pessoas que professam a mesma fé se unem, se juntam, adoram, oram, choram, se arrependem. Aí somos igreja. E é o que está acontecendo nessa manhã. Você que está aqui pela primeira vez, você está na Igreja Cristã da Família. Eu sou o Sidney, sou um dos pastores aqui da igreja. E esse nosso momento aqui é um momento breve, mas profundo, porque é a nossa reflexão. É o momento em que nós paramos para estudar um pouco, para ouvir um pouco, para ler um pouco a respeito das verdades de Deus para a nossa vida. E eu não estou aqui para contar as minhas histórias hoje, mas para contar uma história, a maior de todas, a história que mudou a humanidade, a história de Deus interferindo nessa terra por amor de uma pessoa. Essa pessoa é você. Ele muda tudo por causa de você. O sonho de Deus é que todos os homens se salvem. É o desejo de Deus. A nossa pergunta é: e o homem? Será que ele quer ser salvo? Nós estamos terminando hoje aqui uma série. Nós estamos vendo mensagem a respeito do texto de Efésios. Esta é a 6ª mensagem de uma série, e eu vou finalizar hoje aqui com você. Essa mensagem que tem 6 capítulos, nós já tivemos 5 anteriores. Você pode acompanhar essas outras mensagens no YouTube, está lá. Você procura Igreja Cristã da Família da Penha, Família Penha, você vai encontrar, e aí você pode acessar o que eu falei antes. Mais ainda, você vai acessar o que Paulo falou antes, porque não interessa o que eu falo, interessa o que Paulo fala. E no capítulo 1, ele respondeu algumas perguntas para nós, e a primeira pergunta foi: quem é você? E o capítulo 1 de Efésios, você pode ler, você vai encontrar lá a sua identidade em Cristo. Você é uma pessoa em Cristo. Não são as circunstâncias, as situações e os problemas que dizem ou definem quem você é. Você é uma pessoa em Cristo. Capítulo 2 é o que Cristo fez por mim e por você. Cristo, ele derruba as barreiras e nos reconcilia com Deus e com as pessoas. Foi isso que nós estudamos. No capítulo 3, Cristo quer fazer dentro de você, não somente por fora, porque por fora parecemos piedosos, por fora parecemos pessoas boas. Cristo quer transformar você de dentro para fora. E ele vai começar isso nessa fonte. E aí no capítulo 4, ele nos ensinou como nós devemos viver. Que eu e você, nós somos chamados para aprender, somos chamados para deixarmos a nossa imaturidade, e a nossa fé precisa sair das boas intenções e entrar na prática. Efésios é uma carta que chama você para a prática. Você ouve e pratica. Você ouve e pratica. Ok? Capítulo 5, que foi o que nós vimos a semana passada, é como devemos amar. E nós descobrimos uma coisa inédita: que tudo começa onde? Tudo começa onde? Onde você expressa a sua fé? Onde você expressa seu cristianismo? Onde você expressa o seu amor? É aqui? É no trabalho? É na rua?
Então quando eu falar 3, você fala com força, para fazer de conta que todo mundo sabe. Então, onde é que nós expressamos a nossa fé? É em casa. Todo mundo lembrou. Me deixaram feliz. Tudo começa em casa. Por isso que eu desafiei você. O apelo da semana passada não foi para aqui. O apelo da semana passada foi: faça em casa. Você fez. Essa sua semana foi diferente. Você conversou mais. Você abraçou mais. Você ficou mais em casa. Pastor, não deu tempo, mó correria. Você tem mais uma chance essa semana, até Cristo voltar. Então você precisa tomar jeito. Sua casa tem jeito. Amém? Queridos, o texto de hoje, que é o capítulo 6 de Efésios, talvez você saiba pouco sobre a Bíblia, talvez você não entenda toda a Bíblia, mas todo mundo sabe que na carta aos Efésios tem um capítulo que todo mundo sabe pelo menos uma parte do capítulo 6. Você pode não saber nada sobre o capítulo 6 de Efésios, mas uma coisa você sabe. O que é que tem no capítulo 6 da carta aos Efésios? Que você lembra? O quê? A armadura de Deus. É o texto mais clássico, é o que todo mundo lembra. Eu vou colocar uma imagem para você e eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Se você estivesse numa guerra, se você fosse convocado para uma guerra, qual armadura você escolheria? Você está olhando aí, tem 2 armaduras. Pergunto para você, qual dessas armaduras você escolheria para uma guerra? Você já escolheu a sua armadura? Porque se você escolheu a armadura do Homem de Ferro, você vai ter a armadura mais moderna feita para o nosso tempo. Essa armadura, ela é impenetrável. Essa armadura, ela tem propulsores. Essa armadura, ela tem outros apetrechos. Essa armadura, ela é a mais moderna porque lá nos anos 2010 para cá, já se falava de inteligência artificial e a armadura do Homem de Ferro já conversava com ele. Qualquer equipamento que ele puxava, primeiro ele falava com a IA dele. E aí acontecia, sim ou não? Se você já assistiu o Homem de Ferro, você gostaria de ter uma armadura como essa numa guerra? Sim ou não? Qual você escolheria? Quem aqui escolheria a armadura do Homem de Ferro? Levante a mão. Alto. Para mim ver o Ibope. O lado de lá é uma outra armadura. Quem escolheria a outra armadura? Levanta a mão alto. Mãos tímidas. Mãos tímidas. Quero perguntar por que você escolheria a outra armadura. Porque você pode não estar fazendo, ligando ali uma coisa a outra. Essa armadura que você está olhando, que é esse homem que parece o bobo da corte, que ele tem uma lança. Imagina, para os tempos modernos, uma armadura do século XVI. Ele tem uma armadura, ele tem um elmo na cabeça, ele tem uma roupa colorida. Quem é esse soldado? Quem é esse soldado? Que armadura que ele tem? Você iria para uma guerra com uma lança e um elmo e uma roupa colorida? Está mais fácil ele ir para um bloquinho de carnaval na rua do que para uma guerra. Quem é essa figura que está do outro lado? Esse soldado que você está vendo do outro lado, ele é da guarda suíça. O que é a guarda suíça? A guarda suíça protege o Papa. Esses homens da guarda suíça, eles protegem o Papa, eles são altamente treinados. Essa roupa aqui é uma roupa de festa. Geralmente eles vestem preto, mas no dia de festa ele veste essa roupa aqui. Eles são incumbidos de guardar o Papa. E sabe qual é o contrato que eles assinam quando eles são convocados para essa guarda? Eles entregam a vida pelo Papa. Então eles são altamente treinados. Há um requisito para participar dessa guarda.
eles precisam ter entre 19 e 30 anos, eles precisam ter no mínimo 1,74 m. Já passou a régua aqui em nós. Eu já não iria. 1,74 para cima tem que ser. De 29 a 30 anos, também não estou no negócio. Você precisa servir 26 meses. Detalhe, precisa ser solteiro. Também já passou a régua. Então, para fazer parte dessa guarda, você precisa aceitar 26 meses de trabalho, você precisa estar solteiro, você precisa ter uma reputação impecável. O exército brasileiro já tinha essa condição para alguém? Reputação impecável. Está disposto a morrer pelo Papa. Ficar solteiro, altamente treinado, e o salário R$9.000, para você perder a vida. Você iria? Não sei se eu iria. Pergunto para você, qual arma dessa você gostaria de ter? A guarda suíça ou a armadura do Homem de Ferro? Você mudou de opinião? Sim ou não? Você continua com o Homem de Ferro. Sabe qual é a diferença entre um e outro? É que a armadura do Homem de Ferro não existe. É um filme. Não existe. A guarda suíça existe desde o século XVI. O Papa Clemente, ele convoca alguns homens suíços que tinham a fama de serem homens bravos, homens que não perdiam a guerra, e ele convoca esses homens para a sua guarda, para defendê-lo. E depois disso, esses homens que eram bravos, eles se tornam a guarda suíça do Papa até hoje. Desde o século XVI, já se vão lá mais de 500 anos, e esses homens defendem o Papa hoje. Você aceitaria essa farda? Ou você continua com a mentira do Homem de Ferro? Tem muita gente indo para a guerra com farda de mentira. Tem muita gente entrando em guerra que não deveria. Tem muita gente entrando na guerra com fantasiado de Homem de Ferro. E sabe qual é o problema? De você ir para uma guerra fantasiado, é o primeiro tiro. O primeiro tiro vai derrubar você, porque a sua armadura, ela é de mentira. A sua armadura, ela é de fachada. A sua armadura, ela é de papel, que é o nosso tema de hoje, para a gente encerrar essa série sobre Efésios. Ninguém deve ter uma armadura de papel. Você precisa ter uma armadura, que nós vamos ler aqui no capítulo 6. Então, eu abro aqui esse nosso tempo de reflexão te perguntando essas coisas. Você entraria numa guerra com uma armadura falsa, uma armadura de desenho, uma armadura de filme? Eu não entraria. A guerra é muito séria e ela existe, ela é espiritual. Você não vê, mas existem forças muito interessadas que você não esteja bem. Isso é uma guerra. E aqui no capítulo 6, no verso 10, Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Vou ler de novo, comecinho aqui do verso 10 do capítulo 6. Sede fortalecidos no Senhor. Onde está a força, meus irmãos? Está em mim? Está em você? No Senhor. Sejam fortes em vocês mesmos? De jeito nenhum. Sejam fortalecidos no Senhor. Isso faz muita diferença. Isso é importante porque Paulo não começa Efésios 6 dizendo, prepare-se para uma luta, mas ele passa 5 capítulos dizendo quem você é, como você deve viver, como você deve tratar as pessoas. Então ele diz, se prepare. Então, você vai receber de Cristo, de Deus, uma armadura. E ele diz, permaneça firme,
nessa identidade. A identidade está em Cristo, é Cristo que diz quem nós somos. Então, nosso primeiro ponto aqui, que Paulo vai nos ensinar, e eu quero ler com você, abra aí a sua Bíblia, vamos ler o trecho todo. Capítulo 6, verso 10, e aí eu vou ler até o 20. Então você respira fundo, me acompanha, desliga essas benditas, essas mensagens do seu celular, eu esqueci o nome. Notificações. Pensa num lugar que você não deve usar notificações, é no culto. Rouba a sua atenção. Então desabilita elas aí. Vamos ler? Capítulo 6, verso 10, nós vamos ler até o 20. Vamos lá, respira aí. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou de sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Paulo gosta de portanto, já falamos sobre isso. Toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. 14. Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. 17. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. 19. E orem também por mim. Peço que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Verso 20. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Paulo diz aqui no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E aqui está o nosso primeiro princípio dessa manhã. Você e eu precisamos reconhecer com quem nós estamos lutando. Você precisa saber com quem você está brigando. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não transforme pessoas em inimigos. Não é carne, não é o sangue. Tem alguém pelejando contra a sua vida, e não é a pessoa que você está andando contigo. E essa é uma das declarações mais importantes aqui do capítulo. Paulo não está dizendo que os problemas humanos não existem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, existem. As pessoas, elas podem nos ferir, sim ou não? Elas podem mentir, sim ou não? Elas podem nos trapacear, sim ou não? As pessoas, elas podem ser injustas, nos decepcionar. Mas Paulo está dizendo, não transforme pessoas no seu inimigo final. O inimigo do cristão, a gente sabe quem é. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, para que a gente não transforme pessoas em inimigos. Existe algo muito destrutivo, que é quando a gente começa a acreditar que determinadas pessoas são os nossos grandes inimigos. E aí, a gente olha para dentro de casa, já que a gente está bastante familiarizado com isso, e a gente pensa que o nosso marido é o nosso inimigo, a nossa esposa é o nosso inimigo, o nosso filho é um problema, o nosso chefe é o nosso inimigo, a igreja é o nosso inimigo. Não transforme pessoas em inimigos.
Quem pensa diferente de nós vira alguém também que se torna o nosso inimigo. A pergunta é carne e sangue? Pense na sua casa. Quantas discussões a gente começa e é por causa de uma coisinha assim, é de um problema. Aí de repente aquele problema, ele vira uma confusão dentro de casa. Ele vira um furacão dentro de casa. E geralmente é por coisa pequena. Aos casados, sabe muito bem o que eu estou falando. Aos solteiros, desejo sorte. Vai chegar a vez de vocês. Vai olhando para nós que estamos casados. Você vai entender o que eu estou falando. Começa com uma bobagem. Começa com uma coisa fora do lugar. Começa com um som alto. E aí isso vira, sabe o quê? Você nunca faz nada. Você sempre faz isso. Você não presta atenção em mim. Eu sabia que você era assim. Começou, não é assim? A bendita da toalha molhada em cima da cama. Ah, meu irmão. O diabo sabe onde mora as bobagens da casa. E parece que ele tem uma especialidade. Demônios enviados para que estas coisas estejam fora do lugar. Fala, não é possível. É coisa do Satanás. Só pode ser porque é maligno. Ele sabe que isso te irrita. E o negócio está lá para te irritar. Fala, não é possível. É possível, é o Satanás. Não é a pessoa. Cuidado. Então Paulo, ele nos lembra isso. A sua esposa não é a sua inimiga, seu marido não é o seu inimigo, seu filho não é o seu inimigo. A gente precisa pensar e refletir aqui nessa manhã, para quem nós estamos brigando e lutando. Eu preciso vencer essa pessoa, ou eu preciso vencer este problema? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Talvez você está focado em matar a pessoa que está do seu lado. Isso é uma batalha errada. Não é a pessoa. E aí Paulo, ele vai nos ensinando aqui no capítulo 6, que há uma diferença enorme, queridos. Deus não quer que você destrua essa pessoa. Quem sabe, você vai ser usado para a restauração dela. Está disposto? Está disposto a dar outra face? Esse é o Evangelho. O resto é papo de coach. O Evangelho, ele é sério. O Evangelho, ele nos testa. O Evangelho, ele nos confronta. E aí então Paulo começa a falar de uma armadura, e essa armadura não é para atacar as pessoas. Ele diz assim, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Contra quem? O outro. As ciladas de quem? Então o verbo é ficar firme. Fique firme. Revista-se dessa armadura. Então Paulo primeiro nos ensina a reconhecer qual é a batalha. A batalha não é contra a pessoa que está do seu lado. Depois ele nos mostra que eu e você precisamos ficar firmes. E aqui tem algo extraordinário. Nós não fabricamos a nossa armadura. A armadura vem da onde? Deus deu a armadura. Você não tem participação nisso. Não tem o que você faça que dê certo. É Deus que dá. E o segundo princípio aqui, que nós aprendemos com o capítulo 6, é que Deus providenciou isso. O que é que Deus providenciou para nós? Olha o 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis, de pé, firmes. Então, Paulo insiste nesses verbos, permanecer, ficar firme. O cristão não é alguém que nunca enfrentou o dia mau.
é alguém que sabe que esse dia ele vai chegar, o dia mau na nossa vida. A diferença é saber que quem anda conosco, quem anda com você. Então ele providenciou essa roupa. Que roupa é essa? Que armadura é esta? Aí Paulo ele vai descrever como é que é essa roupa. Não é um gorro, não é um casaco. Paulo está falando aqui de coisas muito reais para esse tempo. E ele começa falando assim, no 14: estai, pois, firmes, cingindo, vestindo com o cinto da verdade. Já começa desse jeito. A verdade precisa sustentar a nossa vida, porque quem vive de mentira não para em pé. Nós já falamos bastante sobre mentira aqui. Uma pessoa que vive de aparência, ela é vulnerável, porque o mentiroso ele precisa de uma outra mentira, de uma outra mentira, de uma outra mentira, e quando ele chega no final da curva da mentira, ele volta na primeira, aí você pega. Peguei. E quem mente o tempo todo, ele está incomodado, porque ele sabe que uma hora a verdade vai aparecer. Então a melhor coisa para mentira é parar. Assume. Eu errei. Você vai acabar com uma opressão na sua vida, porque se você continuar, você vai ser exposto, e ninguém quer ser exposto. Então Paulo já começa dizendo: coloque o cinto da verdade nessa roupa que eu estou te dando, nessa armadura que eu estou colocando para você. Uma pessoa que vive de aparência, ela fica vulnerável, porque ela mente no casamento, mente na vida financeira, mente profissionalmente, mente espiritualmente, mente para os outros, mente para si mesmo. E você acorda todo dia olhando no espelho para uma mentira. Isso é uma opressão. Você olhar para você e saber que você é uma mentira. A mentira ela pode parecer proteção por um tempo, mas ela se torna uma prisão. O mentiroso, ele é um preso, um enjaulado, porque ele está cercado o tempo todo de mentiras. E por que eu estou dizendo que a mentira é uma prisão? Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, quem é liberto de uma prisão, de uma mentira. Todo mentiroso é um prisioneiro. Se você quer permanecer firme, pare de sustentar uma vida mentirosa. Coloque o cinto da verdade. Amém? Paulo vai continuar descrevendo essa roupa aqui. Então você coloca o cinto da verdade. Aí ele fala de couraça da justiça. Ele coloca aqui no verso 14 ainda: vestindo-vos de couraça da justiça. A nossa justiça diante de Deus não é tudo do que fazemos, mas é fruto do que fazemos. E Paulo ensina isso. Você precisa cingir. Essa couraça, ela protegia o soldado de onde ele poderia tomar os golpes, ou de espada, ou de flecha. Então você precisa cingir com a justiça. Efésios 2,8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A nossa justiça vem de Deus. Então, eu e você, nós estamos tentando aqui conquistar uma aceitação de Deus. Eu e você, nós já fomos alcançados pela graça. A graça recebida, ela começa a produzir uma vida em nós. Então, essa couraça de justiça tem que ser de Deus e não a nossa justiça, porque ela não serve para nada. A nossa justiça, ela é falha, ela é humana e ela é vingativa. Eu sempre digo, a justiça humana, ela é vingativa. Nós precisamos da justiça de Deus, porque se deixar por nós, a gente não quer perdoar ninguém. A gente quer que o outro morra ou que ele sofra bastante. Essa é a nossa justiça. Por isso que bandido bom é bandido morto para alguns. A gente não quer só que ele seja preso, mas que ele sofra, que ele morra, que o carro passe por cima dele e volte, passe de novo e volte, passe de novo e volte. É a nossa justiça, não é a de Deus.
Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A armadura de Efésios, ela não está aparecendo isolada aqui, ela está conectada com tudo o que a gente falou. Por isso que a verdade é importante na nossa vida. Por isso que a couraça da justiça, que é de Deus, ela tem que estar nessa roupa que você está recebendo. E aí Paulo continua no verso 15: calça os pés com a preparação do evangelho da paz. E isso é interessante porque o soldado, ele precisava caminhar muito. Então ele precisava de um calçado, ele precisava de botas, ele precisava de algo forte, que aguentasse a jornada. E o cristão, ele precisa caminhar carregando o evangelho da paz. Um cristão, ele é um pacifista. Vou repetir: um cristão, ele é um pacifista. Quem que a gente declara? Paz. Quem que nós seguimos? O príncipe. A gente não leva guerra para ninguém, a gente não faz guerra na vida de ninguém, somos pacifistas. Na nossa boca tem que ter uma palavra para pacificar e não para inflamar. É para isso que eu fui chamado, é por isso que você calça os sapatos da paz. A gente não foi chamado para aumentar os conflitos, irmãos, nós somos chamados para levar reconciliação. Por isso que sempre em qualquer disputa a gente vai dizer: já pensou o suficiente? É isso mesmo que você quer? Porque primeiro a gente briga, primeiro a gente busca reconciliação. Esse é um ministério que todos nós temos, reconciliar. Mas dá para reconciliar qualquer coisa? Depende. Onde tem arrependimento, onde tem perdão, há reconciliação. Mas isso depende de vontades dos dois lados. Somos chamados para reconciliação. Efésios 2,14, já havia declarado, Paulo falando, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, e aí ele está falando de novo, dos judeus e dos gentios. Então eu e você somos chamados para levar paz. Eu sempre digo, se onde você chega tem paz, você é um embaixador de Cristo. Onde você chega, acabou a paz, você é embaixador do outro, porque só pode ser de Deus ou do outro. Já imaginou você ser um embaixador do inferno? Falei, cuidado, não seja o inferno na vida de ninguém. A gente está acostumado a acusar os outros. Tem gente que eu não suporto, é um inferno na minha vida. A pergunta que eu sempre faço aqui é se você é o inferno na vida de alguém. Lembre-se, você é um pacifista, cristão no Senhor. Paulo continua no 16, levantando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui existe essa verdade: ter fé não significa que nenhuma flecha será lançada. Isso não é uma mensagem que ninguém quer ouvir. Ter fé não isenta você das flechadas. Mas não está escrito, pastor. Está escrito que você precisa de Cristo. Você levanta o escudo. O escudo é para proteção, é a fé. Você precisa levantar o escudo. Você precisa estar em guarda, porque os dardos vão vir. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas os dardos vão vir, você acreditando ou não. Os dias ruins vêm. A diferença é, quando os dias ruins vierem, você está acompanhado com Cristo. Você tem uma armadura dada por Ele para você enfrentar essa batalha. A batalha Cristo já venceu na cruz. Essa armadura é para você permanecer firme. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, suba o escudo, tenha uma couraça, tenha um cinto que é a verdade. A verdade segura tudo na nossa vida. Todas as coisas eram presas no cinto.
nessa armadura romana. Paulo está fazendo essa alusão. Então os dardos inflamados do maligno, eles vão dizer para nós que você não consegue, vão dizer que você está longe da presença de Deus. Mas Cristo está nos dizendo nessa manhã aqui: eu posso sentir a presença de Deus mesmo no dia ruim. A minha fé não é de papel. Você precisa crer nisso, porque é só o que nos resta: fé em Deus. Eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei em quem eu estou confiando. Você precisa confiar em Deus. Há algo maravilhoso da parte dele para nós. E Paulo continua aqui no verso 17. Então ele vai dizer que tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça. A nossa mente é bombardeada o tempo todo. Esses dias são dias para destruir famílias. Esses dias são feitos para destruir você, sua confiança, sua fé nos outros. Nós vivemos um tempo de desconfiança. A gente não acredita em mais ninguém. São os nossos dias. Paulo está dizendo: coloca o capacete da salvação. E por que é importante ter um capacete? Porque tem dia que parece que o mundo cai na nossa cabeça. Coisas que acontecem, coisas que você não sabe de onde veio. De repente você acorda e o mundo caiu na sua cabeça. Tomara que nesse dia, quando o mundo cair na sua cabeça, você esteja com o capacete da salvação. Que você resista o dia mau. Que você se mantenha firme no Senhor. Que você não esmureça. O capacete, ele protege a nossa cabeça. E muitas vezes todo o problema está aqui, ó. Você é bombardeado o tempo todo, a sua cabeça latejando. Meu irmão, em nome de Jesus, coloque o capacete da salvação. A nossa identidade está em Cristo. Eu não sou aquilo que a minha experiência está dizendo, eu não sou aquilo que a maior derrota que eu já tive está dizendo, eu não sou aquilo que os outros estão dizendo, eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Creia nisso. E no verso 17 ele termina falando dessa roupa, dizendo assim: a espada do Espírito. E tome cuidado, que a espada é a palavra. E a gente não usa a espada para sair espadando todo mundo. A gente usa a espada para se defender, não contra as pessoas. A palavra de Deus, ela é para abençoar, não é para cortar a cabeça de ninguém. Porque aí não adianta a gente saber os versículos de cor, nem a gente saber bastante se a gente não pratica, que foi o que eu disse no começo aqui. Então essa roupa, essa armadura, Deus providenciou. Ele fala de verdade, de justiça, de paz, de fé, de salvação e da palavra de Deus. Essa armadura você precisa para estar na guerra. Você precisa da verdade, você precisa de paz. Você precisa de fé, de salvação, da palavra, você precisa da verdade. Essa armadura, ela precisa ser revestida de uma vida de oração, porque o mundo é espiritual, como eu falei. Olha o verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Não é com qualquer oração, oração e súplica. Súplica é uma oração insistente. Você já viu uma oração insistente? Você já viu uma mãe orando por um filho que está nas drogas? Oração insistente. Você já viu uma esposa orando pelo marido? Isso é oração insistente. O tempo todo. O tempo todo. Você não se conforma enquanto não você tiver a resposta. Isso é uma oração insistente. Essa súplica, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Então, depois de falar da armadura, Paulo, ele fala de oração. E a oração aqui não é um adereço nessa armadura. A oração é uma postura de dependência que Deus nos pede ao usarmos essa armadura. Para você não ficar achando que você é alguma coisa. Então, há uma postura de dependência. Então, essa oração e súplica é: Senhor, me socorre. Só que você já está revestido. E aí você coloca esse ingrediente aí nessa armadura. Então, queridos, talvez essa manhã a gente precise mudar aqui as nossas orações. Ao invés de você orar assim: Senhor, tira esse problema, a gente precisa orar assim: Senhor, me fortalece enquanto eu enfrento este problema. Está a fim de trocar sua oração? Está disposto? Vai continuar brigando com Deus? Em vez de você orar assim, Senhor, muda essa circunstância, que tal você orar assim, enquanto ela não muda, me muda. Ao invés de você orar assim, Senhor, tira essa pessoa da minha frente, talvez você deva orar assim: Senhor, muda meu coração enquanto eu convivo com essa pessoa. Está a fim de mudar a sua oração? Talvez você precise parar de orar assim: Senhor, abre uma porta. Para uma oração assim: se a porta não abrir hoje, me dá força para continuar crendo. Isso é outra oração. Isso faz muita diferença. Se Deus faz, Ele é. Se Deus não faz, Ele não é também. É assim? Não é assim. Se Deus faz, Ele é. Se Deus não faz, Ele é também. Isso é uma fé madura. Você está pronto para isso? Poucos de nós estamos. E eu vou para o final aqui te pedir uma coisa: permaneça firme, continue cumprindo a sua missão. Paulo vai terminar os versos 19 e 20 assim, e também por mim, que ele pede oração por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, estou preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, o que eu recebi. Então Paulo, ele está preso, e ele está ensinando a igreja de Éfeso. Onde ele está é o fim da linha. E mesmo no fim da linha para Paulo, ele não se esquece de quem é Deus. Ele não se esquece das pessoas. E ele deixou esse texto para mim e para você. Recomendo que você leia Efésios inteiro de novo. E você procure essas referências que eu estou dando aqui para você. Esses foram os meus insights em Efésios. Talvez você lendo essa carta, você vai achar os seus insights. O que Deus vai falar somente com você. Mas depois dessa série aqui, você vai ler Efésios diferente, eu sei. Procure as suas experiências. Leia você. Fale com as suas palavras. Ore a Deus. E talvez você esteja dizendo nessa manhã: quando a minha situação melhorar, eu vou servir. Quando a minha família estiver melhor, eu vou me envolver. Quando eu estiver menos cansado, então eu volto a orar. Quando os meus problemas acabarem, aí então eu vou cuidar dos outros. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo assim, fique firme, mesmo no meio da bagunça. Fique firme, mesmo no dia da angústia. Fique firme, mesmo no dia mau. Fique firme. É a mensagem do capítulo 6. Eu quero orar por você, eu vou chamar a banda aqui em cima, para a gente ministrar no seu coração. A série ela vai terminar aqui, mas a sua vida não, a sua vida continua. O que é que você vai fazer com tudo que você ouviu? Porque não é só ouvir, mas é colocar em prática. A carta é muito prática. Os 3 primeiros capítulos, a gente está falando de teologia profunda,
de onde nós estamos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que Cristo fez por nós. E aí do 4 para frente é só prática, meu irmão. O que você faz com a fé que está em você, o que você faz com os relacionamentos com as pessoas, e por último, como é que você permanece firme no Senhor, mesmo no meio da guerra. E aí Paulo dá uma dica: seja revestido dessa armadura. Talvez nessa manhã Deus falou com você algo poderoso. Eu falei bastante coisa aqui. Só que isso aqui não é nem 10% do que a carta nos ensina. Mas esse pouquinho aqui é para plantar no seu coração um desejo de mudança. Paulo, ele começa falando de riquezas lá no capítulo 1. E ele termina o texto aqui falando de dependência. Com toda oração e súplica em todo o tempo. Você sabe quem você é em Cristo. Você precisa manter essa identidade, porque você está numa batalha. Você pode viver uma mentira, tá com uma armadura aí que nem existe, ou você pode se revestir da armadura de Cristo, falar a verdade, ter paz, ter fé, ter o capacete da salvação. Então é isso que Cristo tem para você hoje. Eu quero orar aqui por pessoas. Quero orar por pessoas que precisam ser revestidos na sua verdade, na sua salvação, na sua paz. E eu quero aproveitar esse momento aqui, que eu tenho poucos minutos, mas eu tenho tempo para fazer uma oração. Eu queria que você viesse aqui até a frente. Eu quero orar por você, para que você tenha paz, para que você seja encorajado, para que você levante o escudo da fé. Eu vou te dar uma chance. Eu não tenho bastante tempo, eu tenho pouco. Então, se vier, vem logo, porque você já ouviu a mensagem. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Cristo. Eu não contei minhas histórias. Eu te contei a maior história de todas, de quem um dia entregou a sua vida para salvar. O que Cristo deixou para nós aqui hoje. Fique firme, não desista. Deus tem perdão para você, mas nessa relação aí precisa ter um arrependimento genuíno. Você tem tempo ainda. Se você tem tempo, arrependa-se. Chore diante do Senhor. Busque a face dele. Se de repente você anda com uma vida muito atribulada, parece que tudo dá errado na sua vida, é um tempo de